Prepara que agora é hora do show das poderosas que desce e rebola. É hora do show das poderosas, pessoal. Vem daquele upgrade na sua placa de vídeo. Mas é as poderosas aqui, galera, tá? Aqui a gente é só um Ah. pouquinho, tá? A poderosa para sua máquina, ó. RTX 5060. Olha essa, pessoal. RTX 5070. Já pensou uma poderosa dessa aí na sua máquina? É isso aí, ó. Chama no WhatsApp, traz sua negociação e vem pra Ponto Com. Rua Santa Efigênia 98, loja 30A. E esses não são os únicos modelos que temos disponíveis. Temos qualquer modelo. É só você vir negociar com a gente. Vem para Ponto Com.